Simbora, galera, chegou a hora da gente falar de Libertadores, porque a Libertadores está a todo vapor, tá pegando fogo, e ontem tivemos um jogo que é o jogo mais equilibrado dessa fase da Libertadores e de alto nível, das duas melhores equipes que estão duelando entre si, digamos assim. Flamengo contra Internacional. Flamengo venceu no Maracanã por 1-0. Vamos falar desse jogo, vamos falar também sobre Botafogo e LDU e Universitário e Palmeiras, que vão acontecer hoje à noite, tá? Então, simbora. Antes disso, claro, deixa o seu like, se inscreve, comenta, compartilha. Já sabem, né? Então, partiu a mil agora pro conteúdo. Tá na tela para vocês aí. Flamengo venceu por 1-0 no Maracanã. E eu vou falar uma coisa para vocês. Para mim, foi um resultado que foi bom para ambas as equipes. E o confronto é tão equilibrado que eu acho que ambas as equipes jogaram bem também. A proposta de cada um jogou bem. O Flamengo jogava em casa no Maracanã. Qual era o objetivo do Flamengo? Era pelo menos conquistar a vantagem do empate para o jogo de volta. E conquistou. Se vencesse por 2-3 e poderia ter vencido, seria muito melhor, claro. Mas não é que o Flamengo está pegando um time que tem uma altitude no jogo de volta e nem está pegando, sei lá, uma equipe fraca. Está pegando o Internacional, que é uma equipe ali pau a pau. São duas equipes brasileiras, então o jogo é bastante equilibrado. E o Flamengo venceu por 1-0. E por parte do Inter, o Inter conseguiu se segurar. Perdeu por um gol de diferença só. O confronto está bastante aberto para o jogo de volta. Um gol de diferença não é nada, então o Inter pode reverter, pode levar para os pênaltis e alguma coisa desse tipo. Então, foi um bom resultado para o Inter também. E se você olhar a estatística, o Flamengo teve mais finalização a gol, 10-5, só que não foi aquele massacre de... Uma coisa é você ter 15 finalizações a mais de gol, outra coisa é você ter 10, entendeu? E foi ali 10-5, ou seja, foi bem parelho, digamos assim, pelo contexto que foi do Flamengo jogando no Maracanã, jogando em casa. E, cara, é uma coisa que eu sempre observo. Todo mundo que vai jogar contra o Flamengo no Maracanã, todo mundo, sem exceção, todo mundo acaba sendo dominado em boa parte do jogo. O Flamengo é muito forte dentro de casa. Eu acho que a maioria dos times que jogam em casa e que são fortes como o Flamengo vai ter mais volume, vai jogar melhor. Isso é natural, isso é óbvio. E eu acho que o Internacional conseguiu segurar bem o ímpeto do Flamengo. O Flamengo ainda jogou bem na maior parte do jogo, jogou melhor do que o Internacional, só que como eu falei, não foi aquele massacre, o Inter conseguiu se segurar bem, sofreu só 10 finalizações a gol, poderia ter sido muito mais, e boa parte das finalizações do Flamengo não levaram tanto perigo. Eu cito aqui 3 finalizações que levaram muito perigo. O gol de Bruno Henrique, óbvio, no escanteio, a cabeçada que a defesa do Inter dormiu no ponto, se preocupou demais em fazer aquela linha de marcação e deixou o Bruno Henrique subir sozinho atrás dos zagueiros para cabecear e marcar 1-0 para o Flamengo. Uma finalização às 12 do primeiro tempo, que levou muito perigo, que Rocher teve que fazer uma defesaça, e se não fosse Rocher, eu acho que Rocher fez uma baita partida. Se não fosse Rocher, o Flamengo teria vencido por uns 3-0. Poderia ter vencido por uns 3-0, porque no final do jogo também teve uma chance claríssima pro Inter, pro Flamengo, perdão, que a zaga vacilou, a bola sobrou, e o jogador do Flamengo de voleou e Rocher fez a defesaça. Então, se não fosse Rocher, o Flamengo teria vencido por uns 3. Mas o Flamengo, como eu falei, não foi aquele massacre e o Inter conseguiu segurar bem. Claro, quando tentou atacar, não botou tanto medo, não levou tanto perigo. Mas competiu também, conseguiu competir com o Flamengo no Maracanã. As estatísticas são bastante equilibradas, 10-5 não é uma disparidade imensa, uma disparidade muito grande. E perdeu só de 1-0, conseguiu levar o duelo em aberto para o Beira-Rio, para o Rio Grande do Sul. Então eu tenho certeza que as duas torcidas, quando acabou o jogo, a torcida do Flamengo falou assim, pô, legal, conseguimos a vantagem do empate, eu tô feliz com o resultado. E a torcida do Inter também é a mesma coisa. Alguns ali criticam que o Inter, poderia ter perdido por 3 se não fosse Rocher ali, mas é como eu falei, pegar o Flamengo no Maracanã é normal, habitual de que você vai jogar pior do que o Flamengo vai jogar melhor do que você, vai fazer uma partida melhor, porque os caras são muito fortes lá e o Flamengo é muito forte, então não tem pra onde correr. E o Inter, graças a Rocher, e também conseguiu neutralizar ali boa parte das jogadas do Flamengo. Então, bastante equilibrado, cara. Eu acho que vai ser a mesma toada no jogo de volta, um duelo bastante equilibrado, como foi o jogo de ontem, a estatística mostra, o jogo mostra, e você olha pro pós-jogo e você fala, as duas equipes foram bem na medida do possível, e o Flamengo fez seu dever de casa, o Inter se segurou, e as duas torcidas ainda não viram. Eu acredito que a torcida do Inter vai fazer uma crítica pesadíssima ao time, nem o Flamengo, acho que resultado normal, habitual, Flamengo 1, Internacional 0, e agora vai pegar fogo o jogo de volta.
Um gol só de vantagem não é nada, como eu falei. Agora é aguardar para ver. A tendência é que o Inter agora, jogando em casa, no jogo de volta, seja mais agressivo. Vá mais para cima do Flamengo, leve mais perigo ao adversário, porque a tendência para todo time que está jogando em casa é realmente ter mais volume, pressionar mais o adversário, jogar melhor, impor a pressão ali, para poder falar, pô, tô no meu território, eu que mando aqui. Então, a tendência é que o Inter faça isso no jogo de volta. E o Flamengo talvez se segure um pouquinho mais, porque tá com vantagem, mas também deve atacar. O Flamengo é uma equipe bastante forte, também deve levar perigo, como foi mais ou menos esse jogo de ida também, cara. Então, é um duelo que tá muito em aberto, vai ser o melhor duelo da Libertadores, eu não tenho dúvida em afirmar isso, tá? No jogo de volta, junto com Fortaleza e Vélez ali, só que Fortaleza e Vélez é nivelado por baixo, e aqui é nivelado por cima. Aqui são duas equipes com bastante qualidade. Dois grandes goleiros, Rocher fez uma baita partida ontem, Rossi também é um bom goleiro, não foi tão exigido ontem, mas é um baita goleiro. E é o que eu falo, né? Um time grande, um time que almeja coisas grandes, sempre começa por um bom goleiro. E é engraçado que as equipes da Libertadores, aqui é um outro parênteses, tá? Vou falar de outra coisa agora. Os times da Libertadores não estão na Copa do Brasil mais. Ou seja, o Inter não está mais na Copa do Brasil, Flamengo não está mais na Copa do Brasil, São Paulo também não, Fortaleza também não. Só sobrou o Botafogo ali, que está em 2 Copas, e eu acho que o Atlético Mineiro e o Fluminense que estão em 2, só que aí não estão na Libertadores, estão na Sul-Americana. E tem o Palmeiras, tem o Botafogo, Flamengo, Inter, Fortaleza e São Paulo. E o Palmeiras também foi eliminado ali da Copa do Brasil. Então, esse duelo Flamengo-Inter é importantíssimo. Por quê? Porque quem perder, acabou o ano. E por Fortaleza é a mesma coisa. Apesar que o Fortaleza não tem uma ambição tão grande. Isso aí foi o próprio Marcelo Paz que falou, tá, galera? Não sei o que tô falando, não. Ele falou, não temos condição de vencer o Brasileirão. Então o Fortaleza já, no máximo, se contenta em ficar na Série A. Então, vai acabar o ano em termos de alguma esperança pequena de ganhar alguma coisa, mas que não iria ganhar a Libertadores do mesmo jeito. São Paulo também tem que passar o Atlético Nacional, senão o ano acaba. Para um time grande, acabou o ano. Você fica ali só lutando por uma vaga na Libertadores e acabou. Então, quem foi eliminado aí, o ano já era praticamente. Praticamente não, já era de fato. Então é importantíssimo esse duelo para as duas equipes. Se eles tivessem ainda mais uma Copa para disputar, mas não, nem isso. É igual na Copa do Brasil. O Bahia não tem mais uma Libertadores. O Cruzeiro também não tem mais a Sul-Americana. Então é importantíssimo avançar para poder ter alguma chance de título ainda. Apesar que o Flamengo está na disputa do Brasileirão também, né? Então pode vencer o Campeonato Brasileiro. Pro Inter já é mais, pô, acabou o ano. Porque tá na meiota do Brasileirão e não teria mais como vencer vencer a Libertadores, porque aí seria eliminado, obviamente. São Paulo, a mesma coisa. Enfim, né? Já falei. E um parênteses aqui rapidinho, tá? Falei de João Paulo hoje mais cedo. Se a gente comparar João Paulo, que é o novo goleiro do Bahia, que eu fiz o vídeo hoje mais cedo, se você não viu ainda, vai lá assistir, com os goleiros da nossa chave da Copa do Brasil, ainda assim, Léo Jardim é melhor. O goleiro do Botafogo é Neto, aí eu já não sei, não tenho como fazer uma análise, porque eu não conheço o jogador. E o goleiro do Fluminense é melhor. Ainda é melhor, só que em comparação com o Marcos Felipe e Ronaldo, é muito melhor, claro. Se o Ronaldo era goleiro de Série B, Marcos Felipe era goleiro ali de briga para não cair, agora João Paulo é um goleiro de G12. G10 ali já é mais nivelado, já nivela um pouco. Entendeu? É isso que eu quero dizer. E um grande time começa com um grande goleiro. Estamos vendo aí, Flamengo com Rossi, Internacional com Rocher, enfim, né? Então, regra passada aqui em Flamengo e Inter. Vamos embora agora para o jogo do Botafogo contra a LDU. O Botafogo que agora é uma análise completamente diferente, né? Porque é o seguinte, Botafogo com Renato Paiva, pegando a LDU, seria muito mais complicado passar. Agora com o David Ancelotti, não. Agora Botafogo se torna mais favorito, porque agora tem um treinador de qualidade. O elenco do Botafogo é melhor do que o elenco da LDU. A LDU que está bem no Campeonato Equatoriano, é o terceiro colocado, se eu não me engano, no Campeonato Equatoriano, ali com 24 jogos, falta um pouquinho para terminar. Só que o Campeonato Equatoriano, a gente não pode comparar com a nível de Brasil, a nível internacional. Que o Botafogo tem um elenco muito melhor do que o da LDU. Só que tem um fatorzinho que sempre pesa, claro, a altitude. Eu acredito que nenhum time de fora do Brasil e da Argentina, eu acho que até alguns times da Argentina estão bastante fracos, né? Só o Racing e o River Plate ali bate de frente. Tirando os times do Brasil e da Argentina, você tem o Atlético Nacional, que é bom, que é paro duro. De resto, pouquíssimos ali vão fazer frente. Eu acho que o Botafogo, em termos de elenco, como eu já falei, é muito favorito contra a LDU, só que é bom vencer por uns 2 gols de diferença hoje. Porque aí você já fica tranquilo pro jogo de volta, que é na altitude. Quito tem altitude.
Não é uma altitude que bota tanto medo quanto a altitude da Bolívia. Porém, são 2.800 metros. Já é bastante pesado para um jogador de futebol correr a 3.000 metros acima do nível do mar. Então, Botafogo, eu acho que se o Botafogo ganhar por 1, ainda pode segurar um 0-0 fácil lá, porque a LDU é uma equipe forte, assim, e a altitude não é tão grande quanto a Bolívia. Se fosse na altitude de La Paz, a história seria outra. Mas é bom o Botafogo vencer por uns 2-0 hoje. 2, quem sabe até 3, para já garantir, já ficar tranquilo pro jogo de volta. Aí no jogo de volta você perde ali por 1-0, por 2-1 e fica de boa e classifica. Provável escalação do Botafogo. O Botafogo vai a campo com o John no gol, o David Ricardo, o Alexander Barbosa, Alex Telles, Vitinho, Danilo, Marlon Freitas, Savarino, Montoro, Arthur e Cabral. Esqueci de falar do John, né? Em comparação com o João Paulo, o John também é melhor. E aí o Botafogo vai com essa escalação. O time do Botafogo é muito bom, né? Tem Arthur, tem Savarino, tem ali o John, que pra mim é um bom goleiro também, Alex Telles. Enquanto o time da LDU não tem um jogador bastante conhecido, tem uns jogadores interessantes aqui, mas que não é conhecido assim a nível internacional. Vai com o Gonçalo Vale no gol, Richard Mina, Ricardo AD, De La Cruz, Quinones, Brian Ramírez, Grueso, acho que é assim que se fala, Cornejo, Vidjamil, Alzugaray e o Medina. Então, é uma equipe, se você comparar com o Botafogo, vai dar aqui no X1 uns 8-3, um mínimo ali. Então o Botafogo joga em casa hoje, tem a obrigação de fazer o resultado. Quando você joga em casa no jogo de ida e o adversário é um adversário que tem altitude, ou que é um adversário que é muito mais fraco que você, ainda mais com uma altitude que pode pesar para o adversário no jogo de volta, você tem que fazer o resultado de casa hoje e dar uns 2-3, para poder você ficar tranquilo, como eu já falei. Isso aumenta mais ainda a sua responsabilidade quando você joga o jogo de ida em casa. Pô, eu tenho que fazer o resultado, porque questões climáticas podem atrapalhar o meu desempenho no jogo da volta. Vamos agora para o Palmeiras. E é impressionante, cara, como o Palmeiras sempre dá sorte no sorteio. É algo inacreditável, tá? O Palmeiras no Mundial de Clubes pegou um chaveamento que, se você colocasse o Bahia no chaveamento do Palmeiras, a gente chegaria na semifinal, no mínimo ia para as quartas também contra o Chelsea e pegaria o Fluminense, poderia chegar na final até. Se você botasse não só o Bahia, um Cruzeiro da vida, mesma coisa, até um Internacional, um Corinthians aí, time da segunda prateleira, também faria a mesma campanha que o Palmeiras fez no Mundial, porque pegou uma chave extremamente fácil. E agora o Palmeiras pegou um grupo ridículo, na fase de grupos, que eu não me recordo aqui quais foram os times, mas foram equipes ridículas. Fez ali 16, 18 pontos, passou de fase, e agora vai enfrentar o Universitário do Peru. É incrível, o Palmeiras poderia ter pego um Flamengo, pegou ali um Universitário do Peru. É inacreditável, tá? E a análise é muito pragmática, né? Obviamente, o Palmeiras é extremamente favorito, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. Aqui é aquele duelo que o mando de campo, o adversário é tão fraco e não tem assim uma questão que pode favorecer o adversário, que aqui, tanto lá quanto aqui, o Palmeiras é extremamente favorito, 70-30 por aí, e deve passar tranquilo, tá? Inclusive, se o Palmeiras, meter uns 2-3-0 hoje, olha que o Palmeiras, eu esqueci de analisar esse ponto, não tá jogando tão bem, não vem fazendo boas partidas, mas ainda assim é favorito, pô. Eu acho que se o Palmeiras for eliminado pro Universitário do Peru, é papo de você pensar em demitir o Abel. De fato, é papo de você pensar em demitir o Abel. Porque o Universitário é muito fraco, é muito frágil. Por esse fator do Palmeiras não estar jogando tão bem, acho que o Palmeiras vence ali por uns 2-0 hoje e 1-0 no jogo de volta. Se o Palmeiras estivesse na melhor fase, numa fase muito boa, aí seria ainda mais favorito. E venceria por um saldo ainda maior. A tendência era que vencesse por um saldo ainda maior. Então, como o Palmeiras não está jogando tão bem, eu acho que vai ser 1-0 hoje, 2-0 na volta, ou o oposto. Então, o Palmeiras deve ir a campo com Everton, Gustavo Gomes, Murilo, Guiai, Piquerez, Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, Maurício, Facundo Torres, Vitor Roque e Ramon Sousa. Enquanto o adversário, o Universitário do Peru, deve ir a campo com Britos, Riveiros, Corso, Di Benedetto, Eni Polo, Urenha, Inga, Concha, Pérez Guedes, Valera, Edson Flores. Ou seja, uma equipe que, se alguém falar que conhece algum jogador do Universitário, tá mentindo. O Universitário que no Peru tá indo bem na apertura, ficou em primeiro lugar, e agora acho que tá em terceiro, quarto, tá em segundo lugar do Clausura. Só que é que o campeonato peruano, pelo amor de Deus, né? Não é parâmetro para nada. Então o Palmeiras tem a obrigação de passar, tem a obrigação de classificar, mesmo jogando mal. Se o Palmeiras estivesse bem,
eu colocaria um favoritismo de 85%. Como tá mal, eu boto 70%. Ainda assim, um favoritismo bem alto. E se eu tivesse bem, eu palpitaria que o jogo de hoje ia ser uns 3-4, o jogo da volta ia ser uns 3-4 também. Como tá mal, eu acho que 2-0 hoje, 2-0 na volta. Como eu já falei aí, eu acho que tá bom. Mas eu acho que o Palmeiras, com certeza, é favorito, deve passar no Universitário do Peru. É obrigação. Se não passar, aí a torcida do Palmeiras tem que pegar pesado. Tem que pegar pesado. E ainda vai ter gente que vai criticar os caras, né? Não, que não pode criticar. É claro que não, né? Seria papo até de demitir o Abel, como eu falei. Você não classificar com o Universitário do Peru, sinceramente, e aí o ano do Palmeiras começa a se complicar. Se acontecesse esse vexame, que não vai acontecer. Porque no Brasileirão não tá ali tão próximo assim. Tudo bem que tem jogos a menos, e aí já ficaria fora da Libertadores e da Copa do Brasil. Aí no Brasileirão teria que brigar, teria que começar a vencer jogos e lutar mais forte pelo título. Pelo que está jogando no momento, a tendência é que o Flamengo e o Cruzeiro disparem. Porque o Palmeiras no Brasileirão não vem jogando tão bem. Aqui vai pegar o adversário do Peru, vai classificar, a tendência é que passe, porque está pegando um adversário bastante fraco. Eu acho que foi o time que mais deu sorte no sorteio, foi o Palmeiras. Todo mundo queria pegar o Universitário do Peru. E é isso, tá? Regra passada, ficou bastante longo o vídeo, velho. Eu tô lutando para não fazer vídeos tão longos mais, que eu acho que fica meio cansativo. Mas é isso, tá? Faz parte. Se inscreve no canal se você gostou, comenta, compartilha, deixa seu like e até o próximo vídeo. Fui!